Bom, Rogério, boa tarde. Boa Como é que tarde. foi a semana de trabalho, visando esse mais um jogo importante aí na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Também aproveitar, né, para semana cheia, mais uma no teu comando aí do Brasil, conhecendo alguns atletas que ainda não conhecem. O que deu para trabalhar nessa semana? Foi bem isso aí, como nós vamos ter algumas mudanças com relação ao jogo anterior, por cartão e tal, e a gente teve a semana cheia, nós usamos para testar todas as possibilidades, né? E como eu cheguei recentemente, a gente precisa conhecer todos os jogadores, característica, justamente para a gente tentar colocar no jogo aquela melhor formação, né? Buscando o resultado. Rogério, quanto pesou essas duas vitórias aí nos teus 3 primeiros jogos, resultados que o Brasil estava com muita dificuldade para conquistar, né? Chegou e já, por um aspecto ou outro, já deu resultado de chegada, né? Isso quanto passa confiança e também tu consegue ganhar o grupo mais rapidamente, quanto eles ficam do teu lado por causa desses resultados? Eu acho que o resultado nesse momento ele ajuda na compreensão dos jogadores, né? Mas também, por outro lado, você tem essas duas vitórias e percebe que a situação ela se encontra bem difícil também. Então gera confiança. Mas, ao mesmo tempo, o grupo sabe, está bastante preocupado por um campeonato extremamente, acho que até singular, no sentido de muito parelho, muito difícil. Não há, independente da posição na tabela, não há favoritos numa partida. O mando de campo não está tendo tanta influência, né? Então, a gente fica contente por essas duas vitórias. Mas a preocupação ela segue a mesma. O que às vezes é bom é que isso às vezes em curto tempo, né? Mas a cada partida você tem que provar tudo de novo. Esse é o grande desafio. O Rogério falou, né, e a gente sabe que o Brasil tem alguns desfalques por problema de cartão, né? Tanto o Leandro Leite como o Alex Ruan. A ideia é permanecer a mesma que foi o jogo contra a equipe do CRB, ou muda um pouquinho? E eu te pergunto se na partida contra o CRB, né, tu está utilizando o Alex um pouquinho mais adiantado, jogando na meia, com o Dumas jogando na lateral esquerda. Tu tem agora o Éder de volta. Tu pode fazer a mesma coisa, só que do lado direito, com o Thiago Cametá, ou tu pensa uma outra alternativa para esse terceiro homem, digamos assim, a vaga que é do Alex? Não, pode. Essa situação do Cametá fazendo essa função pode. Não sei especificamente nesse jogo, mas no decorrer. Eu acho que o treinador tem que testar todas as alternativas e ver qual é aquela que no momento pode ajudar, pelo menos na teoria, certo? Por que o Alex jogou ali? Porque ele já fez essa função comigo lá no Joinville. Então ele já praticou, ele já jogou, eu sei qual é o resultado, a compreensão é rápida. Eu levaria um pouquinho mais de tempo para fazer com um jogador que nunca trabalhou comigo. Então ele entra e joga, simples. Essa semana, tudo que você possa imaginar de teste eu fiz. Jogou ali o Wallace, jogou o Bruno, jogou o Totti, treinou, né? O Val, o Gava, né? A gente teve... Cada treino a gente colocava 2 formações lá, meia hora para um, meia hora para outro, durante segunda, terça, quarta, quinta. Então deu, por isso que eu falei em quase 6, 7, 8 jogadores. Testamos todos. É evidente que agora eu vou conversar com os jogadores, a gente tem algumas palestras, tem vídeo, e para ver qual é a formação. Então, mas o certo é que nós vamos colocar uma formação que foi treinada e ainda temos também, para durante o jogo, uma outra formação, ou mais 2, que também foram trabalhadas. Então, eu acho que essa é a função do treino, né? Aí o jogador entra amanhã, começa jogando, ou entra durante a partida tendo a confiança que ele realizou essa função durante a semana. Falando
do teu outro desfalque, né, o Leandro Leite, um desfalque importante, aí, teu capitão há muito tempo aqui no Brasil, durante a outra passagem também. Tu deve ter testado também vários atletas para essa função. Que características que tu espera do atleta que vai substituir o Leandro Leite? E se tu puder falar em nomes, quais foram testados e quais as diferenças deles em termos de característica, o que acrescenta e o que tira do time cada um deles? Não, ali treinou o Zé, treinou o Gava, com características diferentes, né? De novo, se não para iniciar, os jogadores estão chegando agora, ou você coloca no início e sabe que vai ter uma troca, ou você coloca no segundo tempo. O Michel, evidente, o Michel, até porque ele entrou no último jogo, embora tenha entrado mas esse eu não precisei trabalhar tanto, que é mais ou menos tipo o Alex. Esse já trabalhou comigo nessa função lá de volante. Aí para ver se casa, né? Tava ali o Itaqui, para ver quem é que casa melhor, quem é que sai mais, quem é que... Só que essa formação de volante que a gente colocou durante os treinos, muitas vezes não vai ser para esse jogo, mas amanhã depois, durante uma partida ou num próximo compromisso, você oportunizou a observar esses atletas. Então, os jogadores da posição de volante, todos do grupo, treinaram ali. E só para completar, então assim, na verdade a gente treina especificamente para o jogo, mas aproveita a semana também para ter um conhecimento maior de todo o grupo. Isso vai ser de extrema importância, né? De extrema importância para a sequência. A equipe do Oeste não trabalha com o centroavante, né? O ataque deles é muito móvel, principalmente ali com o Mazinho. Como é que tu está trabalhando principalmente esse teu sistema defensivo, né? Que tu acabou adotando o Rafael Dumas jogando pela lateral esquerda, e para enfrentar um time que é de muita velocidade, de transição muito rápida? É isso. O Campeonato Brasileiro tem várias escolas, vários tipos, vários sistemas táticos. Eu gosto muito da equipe do Oeste. Assim, eu mesmo gostei de ver jogar, que é um time que toca a bola, um time que joga para frente, independente se joga em casa ou não. Às vezes joga em casa, pouquíssima gente, ali só os familiares. Talvez até tenha mais motivação quando joga fora de casa, porque tem um torcedor. Não é um time que fora de casa modifica, pelo contrário, né? A gente acompanha os jogos, é um time que joga para frente, que busca o toque de bola, de muita movimentação, de jogadores de qualidade. É um outro tipo de jogo. Aí nós temos que ter cuidado, tem que ter marcação, tem que ter cobertura, tem que entender, não só os jogadores, mas o torcedor tem que entender que em muitos momentos dos jogos a posse de bola não vai estar com a gente, né? Pela característica do adversário. E é um jogo de muito estudo. Mas é evidente que em confrontos de vários estilos, você tenta que a tua equipe, o teu estilo, o teu objetivo prevaleça. Rogério, sempre nas tuas equipes a gente viu jogadores de velocidade no ataque, naquele estilingue, cito Alex, o próprio Felipe. Hoje tu não tem com essa mesma característica no grupo, né? Aí muda um pouquinho a tua ideia de jogo e não é dessa característica, né? Até pelo contrário, cadencia mais um pouco, mas agradou bastante muita gente, porque a gente comenta aí, o pernambucano acabou entrando, tem uma dinâmica interessante, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho desse jogador, o que ele pode contribuir dentro desse estilo diferente que tu tem que adotar com as peças que tu tem aqui no Brasil. Na verdade, sim, de uma maneira geral, eu não tenho um estilo que eu goste mais, né? Assim, como característica. Depois eu chego lá no pernambucano, né? Às vezes tu escuta, agora o Rogério, ele gosta de um centroavante de área. Eu não gosto de centroavante de área, ou de lado, eu gosto do atacante que faça gol, né? De bom poder de finalização, né? Em 5 anos aqui, teve o Nino, teve o Gustavo. Sim, mas eu joguei muitas vezes, durante esses 5 anos, o meu ataque era Alex Amado e Márcio Jonathan.
E depois, uma boa parte do tempo que eu trabalhei aqui, o atacante não tinha atacante de área, era o Ramon. E em vários e vários jogos que eu trabalhei aqui, era um falso 9 com o Paraná. As pessoas colocam uma ideia, né? O Rogério gosta de... E só um pouquinho, ele jogou de várias maneiras, né? Mas eu não sei. A gente parece que tem que definir, né, o que o cara gosta, não gosta. Eu gosto se o Márcio Jonathan faz gol, se o Ramon faz gol, se o Gustavo, o Nena faz gol. Eu gosto do cara que faça gol. É engraçado isso. E com relação... Aí você tem... Ou seja, tudo isso eu estou dizendo, Marcelo, porque... na verdade, tu tem que fazer um sistema tático e a parte ofensiva de acordo com as características dos jogadores que tu tem. Você não tem hoje um velocista, não tem problema. Era bom ter 2, 3 velocistas, né? Nem que fosse como uma opção para segundo tempo, né? Mas então tu vai se adaptando. Especificamente do Wallace, é um jogador que ele pode ser aquele meia central, não organizador, mas aquele jogador que fica um pouco atrás do centroavante, do jogador mais avançado, né? Não, como eu digo, não como o cara que vai pegar a bola, vai dar o ritmo, vai fazer virada de jogo, não um armador, mas quase um meia atacante, aquele jogador que se soma ao jogador mais adiantado. Isso ele faz, tem essa característica, tem força, tem velocidade. E como um centroavante mais avançado, pela característica do corpo, pelo bom cabeceio. Então é nisso, né? Nessas duas funções que a gente pensou, da de centroavante e na que ele entrou nessa última partida. Mas então, assim, nada do que eu faço ali no campo é em função do que eu mais gosto ou menos gosto. Ali é em função da característica do jogador. Qual é a característica do Wallace? É essa. Qual é a característica do Michel? E aí, dentro da característica do jogador, a gente faz as adaptações. Rogério, 2 questões mais genéricas. 2 vitórias, essa mais factual. O Brasil ainda não conquistou 2 vitórias na sequência na competição e tem essa possibilidade, acho que de maneira mais forte agora, mais concreta. E a segunda... esqueci qual era a segunda, mas começamos por essa, então. O Brasil tentando a segunda vitória e, consequentemente, se aproximar daquela meta de 45 pontos, que era essa minha outra questão. Certo. O Brasil pensa nessa projeção ou segue aquele discurso de jogo a jogo? Não, jogo a jogo, não tem... Porque assim, antes de começar a competição, qualquer pessoa sabe quantos pontos precisa para permanecer. Qualquer pessoa, é só ver os outros jogos, os outros campeonatos, é só entrar nos sites de estatística. Qualquer pessoa sabe quantos pontos precisa para subir. Quer dizer, antes de começar o jogo, na verdade, o nosso problema não é saber quantos pontos a gente precisa. O nosso problema é fazer os pontos. Qualquer pessoa sabe. Pega lá um menininho de 5 anos, ele sabe quantos pontos precisa, né, para fazer para permanecer. Mas a questão não é cálculo para saber quantos pontos precisa. A questão é quantas vitórias precisa. O problema é vencer. Aqueles cálculos, sim, eu adoro aqueles cálculos. Os caras falam, não, tem tantos jogos em casa, então... Mas o futebol não é assim. A gente vê os times que estão em casa perdem. Né? Parece que o futebol é tão simples, né? Então, o que preocupa? Preocupa assim, o Brasil tem que ganhar em casa. Sim, mas o Brasil estava com dificuldade de ganhar em casa. O Brasil precisa ganhar fora também, mas o Brasil não ganhava fora. O Brasil precisa ganhar 2 seguidas, mas o Brasil nunca... o Brasil precisa de um aproveitamento lá de 50%, que é o 6º, o 7º tem. Tudo que o Brasil precisa não estava fazendo. Esse é o grande problema. Tudo. Então, assim, o que o Brasil precisa, todo mundo sabe. Precisa ganhar em casa, precisa empatar fora, precisa... Olha, se o Brasil ganhar todos os jogos, o Brasil, sim, isso eu sei, mas
Mas não é esse o problema do Brasil. Ou de qualquer outro clube. Todos os clubes, os que querem subir e os que querem permanecer, todos eles sabem a pontuação que eles precisam. Mas o problema do Brasil não é saber a pontuação que ele precisa. O problema do Brasil é conquistar pontos. Por isso que o discurso, ele é um discurso, mas é a nossa prática, não é um discurso teórico. Nós temos 3 pontos para disputar. Não interessa se nós vencemos a última partida ou não. Já passou. Assim, quando passou o jogo do Londrina, não interessa. O que interessa é que você tem 3 pontos de disputa, prepara para buscar esses 3 pontos, sabendo da dificuldade, sabendo que o teu adversário, o Oeste, está fazendo um outro cálculo diferente do teu. Né? Então, assim, nessa hora, esquece cálculo, esquece o que precisa em termos de projeção e vai para a parte prática, que é um jogo difícil, com um adversário difícil e que nós temos que ser competentes. Rogério, diferentemente dos teus outros trabalhos, né? Hoje o Brasil trabalha com 34 jogadores, né? Para o treinador, como é que é, tendo pouco espaço, tendo essa pressão também de resultado, trabalhar com esse número alto de jogadores e dentro das características de cada jogador? Assim, em princípio isso não é o ideal, tá? Em princípio isso é um problema. Um grupo muito... Né? Mas agora nós temos que pensar o que tem de bom isso, já que normalmente não é o ideal. Bom, eu tenho mais jogadores à disposição. Eu tenho que pensar o que é de bom, né? Tenho mais jogadores à disposição. Então, a gente leva um pouco mais de tempo para conhecer, para oportunizar. Daqui a pouco tem um jogador trabalhando agora, que não está nem sendo convocado, que lá nas últimas rodadas ele vai jogar. Então eu sempre tenho que trabalhar com um jogador. Isso eu conversei com os atletas, né? Eu disse assim, fui bem sincero, não é a situação ideal. Mas também é por isso que o Brasil está nessa situação, porque ele deixou de fazer coisas que todo mundo sabe o que o Brasil fez durante 5 anos e teve resultado. Quando você começa a fugir um pouco dessa ideia, você corre algum risco, que é absolutamente normal. Isso aí não faz parte do processo, não tem problema nenhum. Então, assim, eu tenho que ter um convencimento do jogador que muitas vezes não entra, não está jogando, né? Apesar da chegada de um novo técnico, que ele pode ser útil mais adiante. E não só falar isso, mas treinar. Há jogadores que não estão dentro da relação, que a gente dá uma atenção, treina diferente, treina separado, às vezes não participa de alguns treinos táticos, né? A gente tenta compensar com alguma outra forma, para que o que seria um problema de ter muita gente possa amanhã ou depois ser a nossa solução, de ter outros jogadores com uma outra característica, quando tiver jogador lesionado, tiver com um cartão com amarelo. Então, eu sempre tenho que pensar que nessa situação, o que eu posso tirar de proveito? É nisso que a gente trabalha.